Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Veja que interessante essa frase saída do mestre dos mestres, Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Veja que singeleza, veja que simplicidade, veja que mensagem forte. Ele que, para aqueles que creem, ele que detém todo o poder, sendo homem e sendo Deus, ele poderia impor a sua verdade, ele poderia impor a causa da sua missão, porém, ele prega e diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, deixa claro que sem liberdade de escolha, sem o sumo bem da humanidade, que é a liberdade, que é também a liberdade, não há como ter vida plena. Um escravo não vive na sua plenitude, jamais viverá. Há aqueles que são escravos do corpo, dos seus corpos, aqueles que são escravos das suas mentes, como já falamos aqui também, aqueles que são escravos dos seus desejos. Há sempre razões humanas, e eu até digo que há mais razões humanas que nos escravizam, que nos põem debaixo de autoridades, de hierarquia, do que razões que nos libertem. Esse mesmo Cristo diz que ele não veio para escravizar, mas ele veio para libertar. A sua palavra é libertadora. Gosto muito de um professor amigo que certa vez ele me disse que o cristianismo é uma proposta. O cristianismo é um pedido, é uma proposta, não é uma imposição, entendem? Veja que beleza. E aí nas palavras de Cristo se faz verdade aquilo que meu professor dizia. E se é uma proposta, cabe a nós ouvir ou não, aceitar ou não, e até aqueles que não querem aceitar, tentar viver da sua forma, eticamente, a vida. Mas é muito interessante quando você tem a pessoa ou ser, aqueles que acreditam que Jesus é Deus, como é o meu caso, ele detendo todo o poder, porque ele não o impõe. Porque a liberdade também é causa primeira para o amor. Eu costumo sempre dizer, ninguém de fato ama se não tem liberdade para amar. Eu até brinco em relação à vida de casais, quando o ciúme ele é exagerado a ponto de um dizer para o outro: se você não fizer isso, ou você não me ama, ou comigo, ou se não for comigo não vai ser com ninguém. E aí eu fico imaginando esses relacionamentos tóxicos, o quanto isso tem de escravidão, o quanto isso tem de toxicidade, e o como isso não pode ser confundido com amor. E isso é muito mais comum do que o que a gente imagina. Por que, André, não pode ser? Eu sou muito ciumenta, eu sou muito pegajosa, E por que você acha que eu não sei amar da forma correta? Veja, eu não estou aqui para, como as pessoas costumam dizer, cagar regra para ninguém. É o meu pensamento, baseado naquilo que eu acredito, que eu reflito, que eu estudo, que eu creio. Porque a partir do momento que você impõe, que você precisa impor uma determinada regra moral, ou o que seja, ideológica, para o outro, não para você. Já parou para pensar que a maioria das pessoas querem impor regras sem para o outro? É aquilo que Jesus disse, né? Que eles engolem um camelo e arrotam um mosquito. São como sepulcros caiados, que por fora é bonito, mas por dentro pode estar podre. As pessoas querem sempre impor uma regra para os outros. Né? Então não tem como, dentro dessa realidade de imposição, existir de fato um amor puro, um amor verdadeiro. Muitas pessoas
E muitos casais estão ali por conveniência ou simplesmente porque não tem outras opções. Quantos de nós, principalmente isso era muito comum no passado, ainda existe hoje, tá? Mas no passado era muito mais comum. Quando você via mulheres, repito, homens também acontece, mas muito mais comum para mulheres, que perduram seus casamentos, porque simplesmente, muitas vezes não estudaram, não criam um patrimônio, né? Às vezes não é natural de família rica. Então, quantos casais, quantos casamentos perduraram simplesmente pelo medo de simplesmente acabar? A justiça nem sempre é reta, nem sempre é justa, e essa mulher viver na miséria quando esse enlace se acaba. Ou seja, quantas mulheres muitas vezes nunca sentiram um prazer de fato, o prazer, o orgasmo? Eu quero ser claro aqui nas minhas palavras. Quantas mulheres vivenciaram relacionamentos abusivos e nunca se sentiram de fato amadas, desejadas, nunca tiveram a dignidade de sentir em si, no seu corpo, o prazer, porque isso no passado era algo que parecia ser determinante para o homem. Quantos abusos! Então, como nessa situação dizer que existe amor? Como? Se a liberdade for ceifada, se a liberdade foi retirada, se a liberdade nunca foi uma opção de fato para essas pessoas. É impossível você amar sem você ter liberdade para isso. Por isso que eu particularmente acredito que uma boa parte do ciúme é algo doentio. É algo realmente que precisa ser revisto e terapeuticamente ser trabalhado. Eu não digo uma preocupação, eu não digo um cuidado com o outro, mas um ciúme a ponto de se sentir dono, posse do outro, isso não pode ser amor. Porque veja, o próprio Deus, sendo Deus, ele poderia simplesmente obrigar a humanidade, mas ele mesmo diz na Sagrada Escritura: eu não quero escravos, eu quero filhos. Eu lembro que uma vez um jovem me perguntou: mas professor, por que existe o mal? Por que Deus deixa que o mal existe? Porque a liberdade do ser humano, aí já a resposta, a liberdade do ser humano ela é total, e precisa ser total por quê? Porque se Deus põe a mão na liberdade do ser humano, o ser humano vira como se fosse um robô. Se ele manipular as ações humanas, essas pessoas vão amá-lo não por uma decisão própria de liberdade, mas porque não tem outra opção, entende? A filosofia, quando pensa nessas questões dogmáticas, ela chega a essa conclusão. A liberdade é o passo mais poderoso, é o presente mais glorioso que Deus deu ao ser humano. A gente chama isso de livre-arbítrio, porque só com o livre-arbítrio o amor pode ser de fato amor. Entende isso? Da mesma forma que alguém não tem a opção, não tem outras escolhas, e ela só tem aquela opção, do mesmo jeito. Se não tivesse a liberdade, seria dessa forma. Então, com a liberdade, você pode simplesmente pensar em Deus de diversas formas, amá-lo de diversas formas. Vários são os caminhos, várias são as religiões, e é nessa liberdade, que aqui eu não vou entrar no mérito de se é certo ou não, até porque a verdade para a Sagrada Escritura não é uma questão literal, mas a verdade é uma pessoa. Jesus diz: eu sou a verdade. Não é uma questão de ponto de vista, não é uma verdade morta, escrita, mas é a pessoa de Cristo. Então, quando eu digo assim, a verdade para o cristão não é o que está escrito ali ou o que está escrito lá, mas é a pessoa de Cristo, na qual eu acredito que, como cristão católico, temos uma visão daquilo que se aproxima mais, para mim, da verdade verdadeira, que é o próprio Cristo, mas respeitando e amando as outras opiniões. Então, para concluir, a liberdade ela é o fator essencial na vida humana, justamente porque sem ela não há amor. Sem ela, tudo se torna turvo, tudo se torna obrigação, tudo se torna fardo.